Beleza, estamos de volta para repercutir esse dia do Fluminense aí, pós-derrota pro time da Argentina, né? Hoje teve protesto no CT, torcida Young Flu compareceu lá, parou alguns carros, fez algumas cobranças, né? Tem imagens aí do carro do zagueiro Freitas sendo parado, né? E foram feitas algumas cobranças ali a alguns jogadores. Cara, sobre isso, o meu ponto de vista é válido, eu acredito até que necessário. Hoje o Fluminense vive, de fato, uma crise, né? Ironia, né? Fluminense que há uma semana, há 2 semanas, vamos botar assim, mais ou menos, era tido como um dos melhores futebol, né? Apresentado na temporada, né? Até aquele momento. Aí vem a partida contra o Curitiba, que a gente empata lá. Aí não, aí depois a gente vai para Libertadores, enfrentar o Lagoaíra, e a gente joga mal, né? Ali o Fluminense fez uma partida muito ruim, uma partida preguiçosa, né? Uma partida que eu acho que a melhor definição, cara, é essa. Uma partida preguiçosa que o Fluminense fez contra o Lagoaíra. E acabou ficando no empate. E depois o Fluminense passa por toda aquela situação, cara, que pra mim é o que acaba potencializando esse contexto geral, né? Que envolve má fase, tecnicamente, de vários jogadores, né? De vários, cara. Não adianta a gente citar um, dois jogadores. São vários jogadores ali que estão mal e, ao meu modo de ver, eles deveriam estar no banco. Não é uma partida, duas. É constantemente no banco. Entendeu? Então, assim, esse rodízio que o Zubeldia faz, cara, é um rodízio um tanto que louco, né? É um tanto que louco. Porque, por exemplo, o cara vai bem em uma partida e na outra ele volta pro banco. Então, assim, é uma loucura total que o Zubeldia faz. O Zubeldia tem, pra mim, sido culpado em boa parte desses resultados. O Matheus Montenegro, cara, criou, né, praticamente essa crise que a gente tá vivendo hoje. Por quê? Se o Fluminense, cara, joga o jogo contra o Flamengo no sábado e perde o jogo, né? A gente hoje estaria com foco no quem? No elenco, que a gente vê limitações no elenco, a gente vê o elenco demonstrar, né, fragilidade, principalmente, ao meu modo de ver hoje, no ataque e nas laterais. O ataque que era um problema durante a temporada passada, esse ano ele não deixou de ser, cara. A verdade é que algumas boas partidas do John Kennedy, do Canóbio e do Serna acabaram iludindo o torcedor. E aí entrou o Savarino e, de fato, ele é alguém que agrega muita qualidade ao time do Fluminense. Só que a grande verdade, cara, e o grande diferencial que o Fluminense estava tendo era em uma peça que, se vocês forem analisar, sempre que esteve fora nas partidas do Fluminense, a gente sofreu. E eu tô falando do Bachola, do Lúcio Acosta. E, infelizmente, o Lúcio Acosta, ele acaba se lesionando na partida contra o Flamengo, que foi no domingo. Então, assim, gera-se um monte de questionamentos na cabeça do torcedor, cara. Porra, e se essa merda tivesse sido no sábado? Será que o cara teria se machucado? Porra, tá vendo aí? Tudo é por causa do Montenegro. Aquele merda que arriou as calças pro Flamengo. Então, assim, cara, a situação toda é essa. O erro do Montenegro ele foi tão grande que repercute até hoje. Você vê que em entrevista coletiva, os repórteres fazem questão de perguntar aos jogadores, né? Cara, vocês acham que aquela decisão de mudar mudou alguma coisa? Porque vocês ficaram sem folga? Porque foi algo assim, bizarro demais, cara. Porque ele praticamente deu um dia a mais pro Flamengo, tirou um dia do Fluminense, os jogadores ficaram sem folga. Então foi uma coisa muito louca que aconteceu ali. Mas, cara, nada justifica essa queda de rendimento brusca que a gente tá vendo. E isso não veio pós. Isso não veio no jogo contra o Flamengo especificamente. A gente jogou mal lá contra o Lagoaíra. Jogamos pessimamente contra o Lagoaíra. Jogou mal contra o Flamengo e ontem vinha fazendo uma partida decente até o gol do Arana. Depois que faz o gol, começa a ficar naquele jogo. E isso principalmente por causa das características do jogador de meio campo que o Zubeldia escolheu, que é o Ganso. E aqui eu abro uma aspas para falar todo respeito ao Paulo Henrique Ganso, cara, que é alguém que eu respeito muito. Eu tenho o Ganso numa escala muito alta assim, de importância no Fluminense, que eu vi jogar. Eu não vou dizer assim, é teu ídolo. Não, cara. Essa questão de idolatria é particular. Mas tem muita gente que considera o Paulo Henrique Ganso ídolo. Pra mim, ele é um jogador muito importante na história do Fluminense. Agora, nesse momento, optar pelo Ganso, jogar no meio de campo, cara, é você entregar o meio de campo pro adversário, filho. É você optar por um estilo de jogo que é menos agressivo. Se a gente tinha no Lúcio Acosta um meio campo com características de contra-ataque rápido, a gente tem no Paulo Henrique Ganso um meio campo com características de cadenciar o jogo. É totalmente diferente, cara. O Lúcio Acosta do Paulo Henrique Ganso é totalmente diferente, cara. Então, quando a gente perde o Lúcio e o Zubeldia insiste em colocar o Ganso como substituto do Lúcio, cara, a gente começa a perder algo que a gente tinha ali naquele meio de campo, que era intensidade, movimentação.
velocidade de transição. A gente perde isso com o Paulo Henrique Ganso, essa aqui é a verdade. Só que o Zubeldia insiste em botar o Ganso como se ele fosse, cara, o substituto do Lúcio Acosta. E aí o time pena com isso. Junto a isso, é claro que todo problema do Fluminense então tá no Paulo Henrique Ganso. Não. Tá em várias situações. Hoje a gente tem um Samuel Xavier em queda livre de rendimento, cara. É partida tras partida entregando rendimentos piores. Ontem, ele participa negativamente dos 2 gols do time argentino, cara. Vê os lances aí. No primeiro, ele tá todo atabalhoado, tentando marcar o cara, caindo, segurando, não faz nada. O cara vai lá e cabeceia e faz o gol. No segundo, ali foi um conjunto geral, né? O Fábio sai e dá-lhe uma cabeçada totalmente sem força. Aí o Canóbio tem a oportunidade de tirar a bola, dá-lhe uma cabeçada pra trás, né? Que ridícula, né? De alguém que tá totalmente desconectado da partida. E falar de Canóbio só por esse lance seria até, como eu posso dizer, incoerência, né? A gente tem que falar pelo Canóbio no contexto geral, né? Porque, porra, a gente não pode julgar o cara só por um lance. A gente tem que julgar o cara por todas as lambanças que ele tá fazendo ao longo da partida. O Canóbio corre muito pra atacar, pra defender. Ele tá com uma síndrome de Messi. Ele tá achando que ele consegue passar por 2, 3 defensores na correria. Então, assim, e no ataque é inoperante. Canóbio simplesmente não entrega, cara. Ele não entrega. Entregou algumas partidas atrás aí, em jogos de 3 pontos. Mas quando é decisão, você pode ver, qualquer jogo com caráter decisivo, o Canóbio, o adversário entra muito fácil na mente do Canóbio. Muito fácil. Muito, mas muito fácil na mente do Canóbio. Ele perde as estribeiras. Ele fica agoniado. Ele acha que vai sair correndo, vai driblar todo mundo. E não consegue. Então, assim, é muito vigor físico e pouca habilidade. O que cara, lembra de Dragon Ball Z? Você que é fã de anime aí. Agora eu vou abrir uma... Você que é fã de anime. Lembra do Dragon Ball Z quando fazia lá a fusão? Tinha que fazer uma fusão do Ganso com o Canóbio. Porque aí você ia ter um cara técnico, um cara com um nível técnico extraordinário, genial, né? Cerebral, e vigor físico de sobra. Seria o jogador perfeito ali pro meio de campo do Fluminense. Mas como não tem, são 2 jogadores que hoje estão atrapalhando o Fluminense. O que falar do Kevin Serna? Que entrou e nada acertou. Mas pelo menos, cara, se a gente for parar pra pensar, pelo menos foi alguém que tentou, que incomodou, que buscou. O Fluminense chegou um momento da partida que parecia que, tipo assim, não tinha o que fazer, mano. Não sabia o que fazer com a bola. Então tivemos assim, chute de fora da área, com o Savarino, que pelo menos é alguém que acredita. Chutou algumas, que a maioria foi mais pro meio do gol. Uma foi bem perigosa, o goleiro defendeu. A gente tem o Martinelli, que tá com rendimento muito abaixo, mas muito abaixo do que vinha apresentando aí. Parece que depois que veio a convocação para esses últimos amistosos, e o nome dele não saiu, filho. Acho que veio aquele negócio de, relaxa. Não sei, cara, sinceramente não tem como explicar. Mas a verdade é que o rendimento do Martinelli caiu bruscamente, mano. Bruscamente. E o Zubeldia insiste em fazer mudanças, cara, louca, mano. Durante a partida, na escalação. Fazer coisas assim que, porra, contrariam todo mundo. É que nem assim, hoje eu tava vendo até mesmo a despedida do Midian, né, do zagueiro Midian, lá do time que ele jogava lá no Uruguai. O cara saiu chorando, a torcida, né, falando o nome dele, gritando o nome dele e tal, né. Então, assim, uma despedida de praticamente um ídolo lá, né, um dos melhores jogadores do Campeonato Uruguai. E o cara não joga, mano. E entra jogo, sai jogo, tá o Freitas lá fazendo merda. Tipo, o Freitas, cara, tem uma hora que dá um surto nele, que ele, tipo assim, ele pega a bola, tipo assim, eu não vou te respeitar aqui o ser humano, mas parece que ele pensa que ele é zagueiro / lateral, e ele deixa o Arana pra trás e sai correndo como que ele quer fazer a função do Arana. Olha, não, defende aí que eu que vou atacar agora, e sai correndo que nem um maluco e... Loucamente, cara. Loucamente. O time do Fluminense tem zagueiros altamente inseguros. Inseguros. Os caras não acreditam no futebol deles. É bola na área, fica todo mundo desbaratinado. Quem pega? E ninguém pega. Aí o cara vai lá e faz o gol. Então a gente tem uma lateral direita que pena com o Samuel Xavier. E cá pra nós, se o Guga não consegue tomar a titularidade do Samuel Xavier, cara, eu falei isso no vídeo, a gente tá ferrado. Estamos ferrados. Porque, porra, meu irmão, o Samuel Xavier não tá jogando nada. O Guga tem que chegar em casa, olhar no espelho e falar, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui, porra? Se eu não consigo tomar a vaga desse cara, mano. Pega o Fidelis, então, lá da base, bota o Fidelis pra jogar. É o jeito. Falar em base. O que falar em base? Zubeldia não usa base, cara. Zubeldia simplesmente olha pra base e caga. A gente não tem mais nenhum jogador, cara. Ontem até entrou o Wesley Natan. Pra mim entrou, pelo menos, trazendo uma dinâmica diferente ali do que Canóbio. Mas quando esse cara vai jogar de novo agora? Eu duvido muito que no próximo jogo ele vai ter oportunidade pra entrar. Só se alguém se machucar. Zubeldia não usa base. Porra, a base é a solução dos problemas. Não é, cara, mas... Meu irmão, Xerém sempre revelou bons jogadores pra agregar ali, cara, pelo menos no time, pra ajudar. Tá precisando respirar um ar novo. É sempre as mesmas peças, mano.
Não dá, velho. Então, sim. Aí, porra, Zubeldia, entendeu? Demora, cara. Que demora, às vezes, ele pra mexer. Você vê que o jogo tá pedindo outra coisa. Tu pensa assim, porra, vai pro intervalo, ele vai trocar, ele vai mexer no intervalo pra ajeitar o time. Ele volta com o mesmo time, na insistência, cara. Acreditando que vai acontecer uma coisa que todo mundo tá vendo que não vai acontecer. Porra, e ontem, pra piorar, quando ele vai pro intervalo, a gente pensa assim, porra, ele vai tirar o Ganso, vai botar mais um jogador de velocidade, ou de repente vai fazer uma dupla lá, John Kennedy com Castillo, porque o John Kennedy tem um pouquinho mais de mobilidade, toque de bola, tem um pouquinho mais de qualidade nos passes, e vão se combinar ali. Mas não, o cara me tira o Hércules, que se defensivamente poderia não estar agregando tanto, mas pelo menos lá na frente estava buscando tabela junto com o Savarino, estava buscando finalizações, estava, né, se apresentando pro jogo, não estava se escondendo. Mas ele insiste em manter, ele tira o Hércules, bota o Bernal, que não é nada contra o Bernal. O Bernal, pra mim, ele vinha bem antes da lesão, acredito que ele entrega, né? Mas ele deixa o Ganso que nada acrescentou, cara, na partida. Então, assim, sinceramente, cara, eu não sei o que tá acontecendo internamente. Eu não sei se tá havendo uma pressão de jogadores, né? Desses jogadores mais, como eu posso dizer, que tinham uma certa liderança lá dentro. Cara, não sei, não dá pra justificar essas situações que têm acontecido. Não dá pra justificar Freitas de titular, não dá pra justificar o Ganso estar entrando como titular no lugar do Lúcio Acosta, não dá pra justificar o Arana ter entrado, botado o gol, como ele fez com o Atlético Paranaense no finalzinho, salvou 3 pontos pra gente, e daqui a pouco no próximo jogo ele vai, tira e bota o René pra jogar. Não dá pra justificar essas coisas. São coisas loucas que o Zubeldia faz, pô. Então ele tá sabotando o próprio trabalho. Eu já falei que o Zubeldia, pra mim, o trabalho que ele tava fazendo era pra ser um dos maiores treinadores aí da história do Fluminense. E não ganhou nada ainda, mas pô, se você for ver, cara, o retrospecto de vitórias e tal, e como o Fluminense tava jogando futebol, só que agora, mano, ele mesmo tá se sabotando. Ele mesmo tá se sabotando. E o pior de tudo é que se você for buscar isso, aconteceu parecido lá no São Paulo. Então são erros repetidos que o cara não aprende, pô. O cara vai preferir afundar com essas ideias do que realmente se posicionar. Se posicionar e botar quem tem que botar no banco e botar quem tem que botar pra jogar. Existem várias crises hoje no Fluminense, só que você não resolve todas as crises ao mesmo tempo. A crise administrativa criada pelo Montenegro, ela vai começar a amenizar quando o campo começar a responder. Só que pro campo começar a responder, tem que ter uma blindagem também administrativa, porque tá tudo embolado. Então, tá tudo embolado. A gente precisa agora o quê? Hoje teve protesto, é válido, cobrou, beleza. Agora os jogadores precisam botar a cabeça num lugar, que se tem gente ali fazendo pressão pro Zubeldia, tem que escalar fulano, meu irmão, tem que botar a cabeça num lugar e falar, porra, meu irmão, o bem maior aqui tem que ser o Fluminense, tem que ser o clube. Porque se o clube perde, perde todo mundo. Se o Fluminense ganha, ganha todo mundo, pô. Então, é isso, cara. Agora, pra gente voltar a ver um Fluminense organizado, vitorioso, é necessário mudanças. Cara, o Fluminense não tá cansando de passar vergonha, de contratar jogador e treinador cagar para as contratações que o clube faz. A gente viu isso com o Renato Gaúcho, né? Quando o Fluminense contratou Lescano, Lavega, Santi Moreno, e o Renato Gaúcho simplesmente não botava os caras pra jogar. Tá certo, não tinha nada demais ali, né? A gente viu isso, né? Não tinha nada demais, né? Depois tiveram chances e nada. Renato Gaúcho não tava errado, mas quando você não bota os caras pra jogar, vai ficar naquela. Porra, o Scout contratou, pagou milhões pelos jogadores. O treinador não bota, pô, tem alguma implicância e tal. Então, porra, cara, e do mais que a gente tem visto o Freitas errar que nem um caramba, a gente precisa ver o que esse Midjan pode entregar, pô, o que o Midjan pode entregar. Quer ver o Midjan? Então, brincadeiras à parte, cara. É isso. A gente precisa, o Zubeldia precisa dar uma resposta, né? E parar com essas teimosias, cara. Ele vai sabotar o trabalho dele, só que pra ele fazer isso, ele vai sabotar o Fluminense, a temporada do Fluminense. E é isso que a gente não quer. Então a cobrança no CT hoje, ela é válida por isso. Tem que ter Cara, tem que ter uma ordem, de repente, até de cima, né? Não é o Montenegro que bota ele botar a cara aí pra ajudar a rival. Tem que dar ordem. É presidente, pode falar, ó. Né? Foi o que falaram pro Mano Menezes. Não falaram pro Mano Menezes isso aí? Quando ele chegou? Né? Acho que foi até o Fred que falou. Ô, mano, lembra o que você fez na época lá do Cruzeiro comigo? Que você chegou e botou no banco? Né? Eu era uma das lideranças, mas você me botou no banco. Então, aqui no Fluminense precisa fazer a mesma coisa. Então, cara, tá na hora. Samuel Xavier tem que ir pro banco. O Ganso não pode, cara. Não pode. Com todo o respeito que a gente tem pelo Ganso, não tem como ele tá de titular na vaga do Lúcio Acosta. Não tem como. É um a menos no meio de campo. É ficar cadenciando o jogo, dando passe pro lado. Então, mano, não tem como. O Ganso tem que ir pro banco. O René não pode voltar pro time titular. Tem que manter o Arana. Tem que tirar o Freitas da zaga. E por que o James não jogou? Tava estafado. Porra, que isso, cara? Tá em começo de temporada. Já tá todo mundo na merda. Tá estafado. Agora tem esse negócio. Porra, eu lembro de Conca jogando todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu. Ah, o Conca é 1 em 1 milhão, é exceção. Porra, será? Mas por quê, cara? Mas por que será que é isso aí? Entendeu? Eu não vejo também
time que fica igual ele tá fazendo, um rodízio exagerado de jogadores, mano. Tem que ter um time, caramba. Tem que botar um time ali e tal. O time dele é frente. O frente é intocável no time dele. Vocês já repararam? Tem rodízio de zagueiro só do lado direito, pô. O frente não sai pra ninguém, mano. O frente é o quê? Pulmão de ferro? O pior jogador é logo o pulmão de ferro. Porque o Ignacio vira e mexe tá saindo. O James vira e mexe tá saindo. Né? E o frente não sai. Que doideira, velho. Mas enfim. Cara, vamos acreditar. Vamos apoiar. Né? A gente tá junto pelo bi da Libertadores. É difícil, pra cacete. Nunca foi fácil. Nem 2023 foi fácil. Mas a gente tem que acreditar. Então é torcer realmente pro Zubeldia se encontrar novamente. Porque o negócio tá feio pro lado dele. Ele não tá conseguindo, mas ele vai se achar. E acredito que essa cobrança de hoje pode trazer algum efeito quanto a isso. Espero que tenham citado nomes, né, de jogadores ali que não têm condições e que eles possam ouvir, cara, a torcida. Porque ficar cagando porque a torcida tá pedindo, porque a torcida não é maluca, a torcida não vai pedir, cobrar um jogador, só por cobrar, não, porque a gente não gosta dele. Não é, porra, é porque o cara não tá entregando, caramba. Então, a gente precisa acreditar que vai melhorar. E é nisso que eu quero acreditar. E eu vou encerrando esse conteúdo. Peço pra você que chegou até aqui, pra você deixar o like, pra você se inscrever aqui, se juntar, né, nesse grupo de fanáticos tricolores, né, pra gente crescer. E já a gente tá podendo fazer aí, botar as lives, né, pós-jogo, pra gente tá conversando, batendo papo. Beleza? É o que eu quero, conto com vocês. Vamos junto aí por mais. Tamo junto. Valeu!